Oi, Nono, tudo bem? Bom dia. Então, dando continuidade ao nosso tema aqui de geografia, eu vou falar hoje aqui com vocês nesse vídeo sobre as teorias demográficas, tá? São três as principais que a gente vai ver um pouquinho. A malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. Depois a gente vai ver o que é transição demográfica. Bom, primeira coisa, por que surgem as teorias demográficas? Elas surgem mais ou menos a partir do século XVIII, quando começam a acontecer muitas mudanças sociais e espaciais, principalmente, tá? Teve um outro acontecimento muito importante para isso, que foi a Revolução Industrial. A ascensão da indústria levou à urbanização, ou seja, o surgimento e o crescimento das cidades. E aí começam a desenvolver algumas teorias demográficas. Fazendo uma viagem no tempo, né, século XVIII, foi quando surgiu uma teoria de um demógrafo, que é o Malthus, Robert Malthus, o nome dele, e ele alegava na época, né, que os países europeus vinham passando por um forte período de crescimento demográfico e que isso poderia gerar alguns problemas. Quais os problemas que Malthus acreditava que poderia acontecer? Ele dizia o seguinte, que a projeção de alimentos poderia ser menor do que o crescimento demográfico. E isso poderia levar a alguns problemas, tá? O que ele quis dizer é mais ou menos assim, que não ia acompanhar o crescimento da produção de alimentos com o crescimento da população. Ia ter mais população e menos alimento. E aí seria um problema que ocasionaria a fome, tá? Malthus defendia ainda que só poderiam ter filhos as famílias que de fato tinham uma condição financeira razoável para boa, senão eles deveriam optar por não ter filhos, tá? Lembrando que naquela época não existia um método contraceptivo ainda, as mulheres ainda não tomavam a pílula, ok? Depois de um tempo, a teoria de Malthus foi considerada ultrapassada, né? Por quê? Porque a modernização da agricultura, ela garantia uma grande quantidade na produção de alimentos. Então, não coincidia muito o que ele dizia com a produção de alimento. A produção de alimento, ela é ampla, até por conta dos fertilizantes, né, das máquinas. Então, essa teoria acabou ficando ultrapassada. Tempos depois, já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surge a teoria neomalthusiana. O que significa a palavra neo mesmo? Em latim, significa a palavra novo, tá? Então seria uma nova teoria do Malthus, né? Refeita a teoria do Malthus, um pouco adaptada à realidade do século XX. E aí, os neomalthusianos alegavam que a fome era uma realidade dos países subdesenvolvidos. Por exemplo, América Latina, África, uma parte da Ásia, né? E que essa numerosa população, que muita gente nascia, elevaria os gastos do governo com os setores básicos, como, por exemplo, acesso à saúde e acesso à educação, diminuindo
o investimento em outros setores, como, por exemplo, o setor industrial. Seria pegar o dinheiro e investir em políticas públicas voltadas para a população mais pobre, e que isso geraria um problema de Estado e um subdesenvolvimento. Depois de um tempo, chegou-se à conclusão que, na verdade, não era nada disso, e que os resultados dessa má distribuição estava relacionada à má distribuição das riquezas, e que isso levou à concentração da renda para uma parte da população e outra que recebia menos, tá? A concentração também das terras era uma coisa bastante discutida na teoria neomalthusiana, porque a terra também está relacionada a essa questão da distribuição. Ou seja, você tem um grupo de ricos que tem muita terra e você tem um grande número de pobres que não tem terra ou depende do governo para ter alguma coisa, tá? Depois de muito tempo, essa teoria foi usada, inclusive, na China, quando o governo chinês da época desenvolveu a política do filho único. Durante muito tempo na China só podia ter um filho quem morava na área urbana. A área rural ainda podia ter 2 filhos. E quando ultrapassasse disso, cobrava-se uma quantidade maior de impostos e, em alguns casos, até sacrificava mesmo as crianças, tá? Muito tempo depois, o governo chinês flexibilizou essa política e hoje em dia já não utiliza mais, mas ela foi durante muito tempo utilizada na China. A terceira teoria que a gente vai ver é a teoria reformista, que surge na segunda metade ainda do século XX. Os reformistas, eles têm uma ideia completamente diferente dos malthusianos e dos neomalthusianos. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que o maior controle de natalidade está relacionado aos investimentos em áreas sociais, principalmente na saúde, na educação e no saneamento básico. Por que eles dizem isso? Porque, segundo eles, os reformistas, quando se faz investimento nessas áreas, as pessoas naturalmente optam por não ter muitos filhos, tá? E aí começa a ter uma redução do número de filhos por família. A política dos reformistas, ela foi muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos foi quando havia uma política chamada Welfare State, tá? É a política de bem-estar social dos Estados Unidos, que direcionava essas políticas, esse investimento financeiro para essas melhorias da saúde, da educação e da expectativa de vida, tá? Na Europa também aconteceu isso, e com isso o que acontecia? Investia-se mais a qualidade de vida das pessoas melhoravam, elas tinham maior taxa de expectativa de vida, né? Ou seja, mais pessoas viviam até ficarem mais velhos, né? Não morriam tão novas, e as taxas de natalidade diminuíam. Isso é uma realidade atualmente no continente europeu. A gente tem alguns países que hoje em dia tem um problema sério de taxa de natalidade. Por quê? Comportamento da mulher. Muitas mulheres nos países desenvolvidos não querem ter filho, optam por não ter filhos. Hoje em dia a mulher ela vai mais para o mercado de trabalho, como era no passado. Não sei se eu já usei esse exemplo com vocês. Se a gente fizer assim uma busca na nossa própria família, na minha família, por exemplo, a minha avó ela teve 11 filhos, a minha
minha avó era uma mulher que morava no interior, né? Tinha uma vida totalmente rural. A minha mãe teve 3 filhos. Eu, por enquanto, ainda não tive. A minha irmã teve 2. Né? Então, assim, é um comportamento cultural que a mulher vem assumindo e hoje em dia, na maioria das vezes, ela tem menos filhos. Mas isso é uma realidade mais assim, não são em todos os lugares. Geralmente nos países desenvolvidos essa realidade é mais evidente. Nos países subdesenvolvidos, como por exemplo, se a gente usar como exemplo a África, ainda tem um alto crescimento demográfico. Por quê? Porque as mulheres ainda têm muitos filhos, às vezes não tem planejamento, às vezes não tem prevenção, né? E aí acaba tendo. E o que seria a teoria da transição demográfica? A teoria da transição demográfica é referente aos aspectos culturais relacionados à demografia. O estudo de demografia é o estudo da população. Então, num primeiro momento, nascia muita gente, que é a taxa de natalidade, e morria muita gente, porque não havia uma campanha de vacinação e de controle de doença. Tá? Num segundo momento, a gente tem uma redução da taxa de mortalidade, que é o índice de morte, porque já começam a desenvolver algumas vacinas e esse índice de mortalidade ele vai diminuindo, tá? E uma manutenção do índice de natalidade, que são as crianças que nascem. Num terceiro momento, a gente tem o quê? Taxa de natalidade e mortalidade começa a cair, ou seja, morre pouca gente e nasce pouca gente. E num quarto momento, apresenta baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Na verdade, a gente percebe que do terceiro para o quarto não tem muita diferença, porque ambas as taxas elas diminuem, tanto a natalidade quanto a mortalidade. Então, assim, não nasce muita gente, mas também não morre muita gente, porque a mortalidade está controlada. Aí são os avanços médicos e sanitários, as campanhas de prevenção, né, o uso de pílula, DIU e vários outros métodos contraceptivos, o próprio comportamento feminino no mundo moderno, né? A vida hoje em grandes cidades também, ela não é uma vida muito barata, né? Para você ter filhos hoje em dia, tem que pensar muito bem, porque são muitas despesas. Então, às vezes, as pessoas optam por não ter, tá? Tem uma questão que eu não tinha passado para vocês, porque eu ainda não havia falado sobre isso, que é o que é transição demográfica. Eu estou enviando um arquivo com a resposta, tá? Tem no livro também. Essa matéria ainda cai na avaliação que vocês vão ter. Na próxima semana a gente não tem postagem de aula, mas eu vou estar disponível no horário de vocês na terça-feira. E eu gostaria que vocês, ao estudarem, façam com um xizinho vermelho marcado no livro de vocês para tirar dúvida do que não ficou muito bem entendido, para a gente esclarecer na próxima semana. Tá bem, pessoal? Um beijo, fiquem bem, se cuidem e logo a gente se vê de novo, tá? Tchau, tchau. Boa semana para todos.